Olá, boa noite. É notícia em entrevista hoje é Edinho Silva, prefeito de Araraquara e um dos principais dirigentes do PT. Ele foi coordenador da campanha do presidente Lula no ano passado, também foi ministro da Secretaria de Comunicação Social no governo Dilma e está lançando um livro que se chama Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia ao 8 de janeiro. É da editora Aleri. Edinho, boa noite para você, obrigado por dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy, é uma alegria imensa estar aqui com você, né, e falando das coisas aí do meu livro, né, mas também falando das coisas do nosso país e da política em geral. Excelente livro, parabéns, viu? Eu li, recomendo, porque Araraquara foi um exemplo no combate à pandemia. E no dia 8 de janeiro, quando houve uma tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes, o presidente Lula estava lá e o Edinho presenciou toda a reação contra aquela ameaça à nossa democracia. Vamos começar, Edinho, falando do livro, né? Porque ele conta a história de que você, como prefeito de Araraquara, que é uma cidade do interior de São Paulo, enfrentou a pandemia de Covid-19 e como foi a reação do presidente Lula no dia 8 de janeiro de 2023, quando teve uma tentativa de golpe no Brasil. Como é que nasceu a ideia do livro e por que você quis escrever sobre essas duas histórias? Olha, Kennedy, eu comecei a amadurecer essa ideia de escrever um livro em 2021, quando nós tínhamos uma ideia que a pandemia estaria passando, né? Que as vacinas chegaram. Sim. E nós começamos a intensificar a vacinação. Ali começou a dar um pouco mais de conforto para quem estava à frente da gestão. E eu comecei a refletir tudo aquilo que nós havíamos passado, né? Porque você construir processos decisórios no meio de uma pandemia que ninguém sabia o que era, né? A ciência não tinha nenhum acúmulo, nós não sabíamos efetivamente, né, o impacto, né, que a contaminação poderia gerar, né? E nós tínhamos só que tomar decisões para impedir que as pessoas adoecessem. Sim. Depois, a pandemia foi avançando, né, e nós vivenciamos o pior momento, que foi quando a P1, né, a variante P1, chegou no Brasil e nós ali tivemos um volume grande de contaminações, né? Era uma variante muito mais agressiva que o vírus original, né? E nós tivemos que tomar medidas difíceis, né, de isolamento social. Araraquara nunca deixou de fazer aquilo que a ciência dizia que era o correto. Quando você não tem vacina, o que é o correto? Você não pode deixar o paciente contaminado ter contato com a pessoa saudável, porque é assim que o vírus se reproduz. Tentar cortar a circulação do vírus. E é assim que as pessoas adoecem, e elas adoecendo, né, é uma paralela que você tem que ir comparando, né? A curva, né, quando você caracteriza a curva, né, de contaminados e você confronta com a quantidade de internação que você tem. Então, se você tem uma perspectiva que você terá mais contaminado no período do que leitos ofertados, você tem que adotar o distanciamento. Não há como, porque se a contaminação continuar no mesmo volume, o sistema de saúde entra em colapso. Então, foi muito difícil construir processos decisórios nesse momento, né? Ainda mais com o governo negacionista que defendia a cloroquina. Ainda além de nós enfrentarmos, né, o vírus, no caso de Araraquara, quando nós começamos, a cidade começou a se tornar referência para o Brasil no enfrentamento à pandemia, não só pelo isolamento, pela nossa capacidade de testagem, né? Nós testamos muito mais, se você comparar, e o livro retrata isso, muito mais que o governo do Estado, muito mais que o governo federal. Nós adotamos uma política de bloqueio, né, quando você caracterizava, né, um polo de contaminação, ou seja, uma família ou um grupo de amigos, você bloqueava aquele grupo social. Bloqueava no seguinte sentido: eles entravam em quarentena e você rastreava todo mundo que eles haviam tido contato, né? Nós adotamos também, né, uma política de telemedicina, para que a gente pudesse dar conta desse contaminado em casa. Como você tinha isolamento, nós fomos extremamente eficazes na política de segurança alimentar, para a gente
porque você tem o profissional autônomo, você tem a família já em vulnerabilidade, você tem o desempregado, então você tinha um grupo social que precisava da alimentação. Então a prefeitura entregava em casa, né? As famílias que se manifestavam, nós garantimos a alimentação dessas famílias. Então são várias políticas públicas que nós adotamos. Você quis documentar no livro. Que fez com que Araraquara fosse referência. Aí quando em 21 eu começo a fazer essa reflexão e um balanço do que nós tínhamos feito, eu falo comigo mesmo, né? Isso tem que ficar registrado. Sim. Até para que os futuros gestores, espero que o Brasil nunca mais vivencie uma pandemia, mas para que os futuros gestores possam entender o que é que foi feito, ou mesmo como que se constrói processos decisórios. O livro é um guia prático de combate à pandemia. Ele funciona. Ele é um livro que ele registra uma experiência de gestão. Essencialmente, originalmente ele começou a ser escrito dessa forma já em janeiro de 23. Porque em 22, é bom nós lembrarmos, no início de 22 nós ainda tivemos um surto de Covid-19. Então ainda era uma ameaça. Não dava para fazer balanço. Em 23 dava para fazer balanço. E aí aparece a tentativa de golpe, né, Edinho? Tem uma coisa muito interessante na dedicatória, porque você já tinha uma baita de uma história, que era a história da pandemia. Aí o Lula vai visitar Araraquara depois de um temporal que causou uma tragédia lá, né? E ele faz a visita no dia 8 de janeiro, uma semana depois daquela posse aqui em Brasília, simbólica e tal. Aí você, na dedicatória, você diz o seguinte, ó: dedico esse livro para mulheres e homens que lutaram na pandemia contra o negacionismo e pela vida. Também para aquelas e aqueles que nunca renunciaram à luta democrática. Meu respeito para quem não está entre nós, por terem sido vítimas da maior tragédia humanitária da nossa história. Minha gratidão por quem também nos deixou acreditando que a democracia é o único caminho possível para a construção de sonhos. Eu te pergunto, o que é a luta contra o negacionismo, a luta contra a pandemia e a luta em defesa da democracia, elas têm em comum, Edinho? Olha, Kennedy, eu acho que tem tudo a ver se a gente comparar os processos, no caso da história recente do Brasil, né? Foi a tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? E se nós compararmos o que foi enfrentar a pandemia, você tendo, no caso de Araraquara, o Bolsonaro atacando a cidade todos os dias, o Bolsonaro falando contra o uso de máscara, o Bolsonaro tentando desqualificar a vacina, né? O Bolsonaro afrontando tudo aquilo que a ciência dizia que era o correto. Aí se você pegar o caldo de cultura que isso cria, né, na sociedade brasileira, tem tudo a ver com o mesmo caldo de cultura que alimenta a tentativa de golpe. É um combustível da extrema-direita, né? O negacionismo da ciência, negar a democracia. E uma coisa que, se você for pegar do ponto de vista histórico, inclusive no livro eu recupero isso, é algo inspirado no fascismo. Né? Inclusive, né, o governo Bolsonaro organiza a sua política de comunicação no livro do Hitler, né, que é a Minha Luta, né? Sim. Ele, portanto, ele se inspira no fascismo para poder criar sua política de comunicação no governo, e ele cria um ambiente no país, né, onde as pessoas iam para as ruas confrontar as medidas corretas de enfrentamento à pandemia. No caso de Araraquara, que nunca o bolsonarismo conseguiu se efetivar como uma força política, né, mas né, os negacionistas, os bolsonaristas, iam para a rua, faziam manifestação na frente da prefeitura quando eu decretava medidas de isolamento. Né, e é esse mesmo caldo de cultura que alimenta, né, os inconformados que foram para as ruas de Brasília para propor uma tentativa de golpe. Sim. 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. A gente não pode ter dúvida em relação a isso. Então, eu penso que é a mesma cultura política que alimentou o enfrentamento, tanto o enfrentamento à pandemia, às medidas corretas da pandemia, como o enfrentamento à democracia, que é o resultado das eleições de 22, que esse grupo também não aceita.
Olha só, eu quero chegar com você, porque tem muita coisa para falar do dia 8 de janeiro, mas ainda falando da pandemia, Edinho, qual foi o momento mais difícil? Porque no livro você fala, olha, o trem da morte vai chegar em Araraquara. Você fala da questão da variante mais letal e tudo. Teve um momento que você teve medo, inclusive você pessoalmente, de perder entes queridos, familiares, amigos, assim, o que foi o momento mais difícil da pandemia para você? Primeiro, o medo, ele é real. Dizer que você não tem medo é mentira. Eu tive medo pelos meus familiares, e eu tive medo de não tomar as medidas corretas. Eu, nos momentos de angústia que eu tinha que decidir, e no caso, quando você é um gestor, você é um mandatário, de um cargo, você tem a responsabilidade de decidir. Sim. Então, nos momentos de incertezas, eu só tinha uma convicção, que eu queria estar do lado certo da história. No caso da pandemia, o lado certo era salvar vidas. Uhum. Então, muitas vezes, eu digo assim, Kennedy, quando você decreta um lockdown, você não faz isso com prazer. Não é uma decisão... Claro. É difícil, é dura, né? Que você toma ela feliz. Não, você senta com os profissionais da saúde, e eles mostram o quanto que a curva de contaminados está aumentando, e você olha para os seus leitos, para a sua capacidade de internação, sua capacidade de internação em UTI. Você olha e fala assim, olha, as pessoas vão ficar sem assistência médica. Isso. Então, nesse momento, você tem que decidir. E quando eu decidi pelo lockdown, todas as vezes que eu decidi com medo de errar. Eu decidi para que eu não errasse e que o erro que eu pudesse cometer não gerasse mortes, desassistência, pessoas sofrendo sem ter um leito para ser atendido. Então, eu tive medo, evidente que eu tive. Agora, eu faço no livro... Eu utilizo uma metáfora. É como se você estivesse no meio de uma tormenta e você olhasse procurando o continente para você ancorar. E você não enxerga nada porque a tormenta não te permite enxergar. A única coisa que você lá na frente pisca para você é o sinal fraco de uma luz. Agora, o sinal fraco dessa luz piscando é a ciência. Então, você, mesmo a ciência não tendo clareza do que estava acontecendo, você tinha que seguir a ciência. O caminho era aquele. Não tinha outro caminho. Para que você conduzisse a embarcação até um lugar seguro. Ô Edinho, se o presidente da República, o Bolsonaro, tivesse seguido as recomendações que Araraquara seguiu, quantas vidas das 700 mil vidas perdidas teriam sido poupadas? Olha, tem vários estudos em relação a isso, 200 mil brasileiros, tem gente que fala em 300 mil brasileiros. É muita gente, né? Então, nós não temos, Kennedy, nenhum paralelo ao que o Brasil viveu. Eu digo que a maior tragédia humanitária da nossa história, porque, e talvez a segunda maior tragédia da história mundial, só é menor que a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Mas o Brasil não vivenciou as mazelas da Segunda Guerra Mundial. Nós não tivemos, o Brasil não estava geograficamente envolvido na Segunda Guerra Mundial. Então, da nossa perspectiva histórica, a Covid-19 foi a maior tragédia da nossa história. Então, as pessoas morreram, nós tivemos 700 mil brasileiros mortos. Certamente, se nós tivéssemos utilizado o SUS, e eu digo isso no livro, o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema de saúde com a capilaridade que o SUS tem. Sim. Sistema de saúde público, com a capilaridade que nós temos. Se você olhar nesse exato momento no Brasil, não há uma comunidade que não tenha um agente comunitário de saúde, que não tenha uma unidade de saúde da família, que não tenha uma unidade de urgência e emergência. Então, se o presidente da República tivesse utilizado o SUS para orientar a população no enfrentamento à pandemia, quando nós precisamos de isolamento, se o presidente tivesse incentivado o isolamento
como outros países fizeram. E se o presidente tivesse incentivado a vacina, ele fez chacota da vacina. Isso. Ele dizia que as pessoas iam virar jacaré. Então, certamente, se isso fosse feito pelo governo federal e se o presidente usasse a sua força para salvar vidas, certamente nós teríamos aí, não sei se são 200 mil, 300 mil, 150 mil, não sei quantos, mas são centenas de milhares de brasileiros que não teriam morrido. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Edinho, e de tudo que você viu na pandemia, qual foi o momento seu de maior esperança, de crença na vitória sobre a Covid-19? A vacina, Kennedy. Quando chega a Coronavac. Deu um alívio. Né, que é uma vacina do Butantan, né, em parceria com o laboratório chinês. Mas quando aquela vacina começa a ser distribuída, ali você começa a acreditar que as pessoas iam ser salvas, né? E você lembra que não tinha vacina para todo mundo? Isso. Os grupos começaram a ser escalados, né? Isso. Os profissionais da saúde, as pessoas idosas com comorbidades, enfim, os grupos de risco começaram a ser vacinados e nós começávamos a ver nos números que as internações começavam a cair. Ou mesmo se elas não caíssem, as pessoas que iam para a UTI começaram a cair, os números começaram a recuar. Então, ali deu esperança, deu esperança. É por isso, Kennedy, que eu não tive nenhuma dúvida que essa experiência de gestão precisava ser escrita, Sim. Ela precisava ser registrada, né? Primeiro, para que o Brasil tenha memória do que aconteceu. Eu sei que tem muita coisa sendo produzida em relação à pandemia, e muita coisa precisa ser produzida. Nós precisamos ter memória do que nós vivenciamos. A gente não pode esquecer o que nós vivenciamos. A gente não pode banalizar o que nós vivenciamos. Sim. Então, esse tem que ser um legado de um país que, mesmo tendo um presidente negacionista, um presidente que nunca cumpriu a sua liderança, o seu papel de liderança para salvar vidas, mesmo assim, o sistema SUS ficou em pé, né? A capilaridade do sistema SUS foi fundamental para que nós tivéssemos um caminho de saída de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. Tem até uma revisão do valor do SUS, né? Havia muita crítica, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é fundamental para poder salvar salvou vidas foi o SUS. Eu vou fazer um paralelo aqui, sem nenhuma provocação, mas precisa ser feito. Diga. Em Araraquara, quem testava era o SUS. Os planos de saúde só testavam o paciente internado. Agora eu digo para você, como é que você enxerga um vírus? Como é que você enxerga um vírus para que ele não contamine outros? É você enxergando o paciente contaminado. Claro. Como é que você enxerga o paciente contaminado? Se você testar. Testar, é isso. Então, se você não testar, você não consegue enxergar. Se a gente fizer uma metáfora da guerra, a gente consegue enxergar o inimigo. Como é que você combate um inimigo que você não enxerga? Então, a testagem foi muito importante. Ela foi fundamental. Tem também a questão dos insumos, né? Porque os cientistas dizem, uma nova pandemia surgirá. E essa lição de ter os insumos para a produção de vacina aqui no Brasil, você acha que é uma coisa que é um legado dessa pandemia? Olha, você sabe que eu tive um diálogo, eu tenho conversado muito com a ministra Anísia. Anísia Trindade, ministra da Saúde. E falei muito com o Mercadante. Que é presidente do BNDES. Que eu penso que o BNDES precisa de uma linha de incentivo ao desenvolvimento dos insumos de medicamentos. O Brasil, quando chegou a pandemia, o que nós notamos? O Brasil não produzia máscara, o Brasil não produzia luva, o Brasil não tinha insumos para produzir medicamentos, tudo era importado. Nós temos uma dependência, Kennedy, um país como o Brasil, com as universidades que nós temos, né, com a referência que nós somos para a América do Sul. Mais de 200 milhões de habitantes. Né? Como que esse país não tem capacidade produtiva de materiais, de insumos, de medicamentos? E quando o setor público foi chamado, quem foi que desenvolveu vacina? Foi o Butantan, um instituto do governo de São Paulo. Sim. Depois, nós tivemos a Fiocruz também produzindo medicamentos. Então, o SUS,
ele salvou vidas, e nós temos que entender que investir em pesquisa e produção de insumos é algo estratégico para o Brasil do futuro. Nós não podemos vivenciar aquilo que nós vivenciamos na pandemia. O Brasil não produz respirador. A gente precisava de respirador para salvar vidas. Não tinha, e nós tínhamos que importar. Isso aí. Você lembra o desespero de um avião que foi retido, um avião que viria para o Brasil com equipamentos da China, foi retido pelo Trump nos Estados Unidos para que os respiradores pudessem salvar vidas de americanos. E o Brasil ficou, as pessoas brigando por cilindro de oxigênio. Então, é um negócio assim que a gente tem que aprender com a pandemia. E nós temos que estimular a indústria de medicamentos, de produção de insumos e produção de materiais médicos também. Edinho, entrando agora na questão do 8 de janeiro, como é que foi organizar esse gabinete de resistência lá, enquanto você estava lidando com a tragédia da chuva, e como que o Lula recebeu a notícia? Conta pra gente, qual foi a primeira reação do presidente? Olha, primeiro voltando ao dia 7, né, para que quem está nos assistindo entenda. Araraquara, no dia 27 de dezembro, aquele período inteiro choveu muito, mas 27 e 28 nós tivemos muitas chuvas. E Araraquara foi atingida por uma tromba d'água. Foram 120 milímetros em 6 horas. Evento climático extremo, é o que está acontecendo no país. E 9 regiões da cidade foram destruídas e 6 pessoas morreram de uma mesma família porque rodou um canal de um córrego e o veículo foi arrastado para dentro de um rio e toda a família faleceu. E foi uma região, uma área nobre da cidade, do principal shopping center da cidade, e a família estava saindo desse shopping center. Então, eu, no meio de todo aquele cenário de destruição, eu mesmo assim faço uma loucura, eu faço um bate-volta em Brasília para ver a posse do presidente Lula. Que eu queria muito, depois de tudo que o Lula sofreu, de todos os ataques, de todas as injustiças, eu queria muito olhar com meus próprios olhos a posse do presidente Lula. Foi muito simbólica, muito importante. Foi muito importante. E eu vim para Brasília e voltei no outro dia. E estava lá trabalhando, né, elaborando projetos, fazendo estudos, para que a gente pudesse reconstruir a cidade. Quando, no sábado, dia 7, a Janja, nossa primeira-dama, me liga, dizendo que ela queria visitar Araraquara, né, num gesto de solidariedade a tudo que a cidade estava sofrendo. E eu fiquei muito comovido com aquele gesto dela, né? Porque era a primeira agenda oficial da primeira-dama depois da posse. Sim. Porque o Lula e a Janja tiveram no velório do Pelé, mas foi uma agenda imposta pela morte do nosso rei. Isso. Né? Então, evidente, o presidente, como representante, né, do governo brasileiro, esteve presente no velório do Pelé. Mas agenda opcional, a Janja fazia ali uma escolha. E nós começamos a trabalhar para receber a Janja. No final da manhã desse mesmo sábado, me liga o presidente Lula, dizendo que ele viria junto com a Janja. Viria junto. Eu também agradeci muito a ele o gesto, porque era a primeira viagem oficial do presidente, né, opcional, e começamos a trabalhar para receber o presidente Lula. O avião presidencial, ele chega no aeroporto da Embraer, que fica a 10 quilômetros de Araraquara, na sede da cidade de Gavião Peixoto, que é um ex-distrito de Araraquara. E eu estou lá, recebo o presidente, e nós estamos no trajeto em direção à área mais atingida pelas chuvas, onde uma família inteira faleceu. No trajeto, me liga o Stucker, Ricardo Stucker. Fotógrafo do presidente. Hoje secretário de audiovisual. Então. E o Stucker me liga e fala assim: Edinho, mandei um vídeo aí para você. Mostra esse vídeo para o presidente. Eu abro meu celular. A Janja havia cedido o lugar dela no carro presidencial
para que eu viesse com o presidente conversando, né? Então, estava o presidente e eu. E aí eu abro o vídeo e vejo aquilo. Era o Congresso Nacional sendo destruído. Sim. Invadido, sendo destruído. Eu fecho o vídeo e penso como que eu vou mostrar aquilo, porque eu penso que não é só você dar a notícia, você minimamente colaborar para que aquela notícia tenha uma resposta à altura. E eu faço uma introdução dizendo, presidente, tem um vídeo aqui muito difícil, situação difícil, mas vamos pegar mais informações, vamos ver o que é isso e tal. E mostro o vídeo a ele. Ele fica indignado com aquilo. O que ele fala? Você lembra? Não, começa, na hora, pede telefonemas, né, para os ministros que estavam aqui em Brasília, né, e as ligações começam a chegar e ele quer entender o que está acontecendo. Sim. E manifesta ali toda a leitura da gravidade que, de fato, estava explícita ali. Mas chegamos no lugar da visita, ele desce do veículo, faz a visita. Tinham milhares de pessoas naquele local, ele vai lá no gradil de proteção, conversa, cumprimenta, faz aquilo que o Lula sempre faz, de forma muito carinhosa. E nós subimos o carro e fomos em direção à prefeitura, que é onde teria uma reunião de trabalho, né? O presidente tinha pedido uma reunião de trabalho para saber o que o governo federal poderia fazer para ajudar a cidade. E no trajeto, eu já mostro para ele o Supremo sendo destruído, né, que as TVs começaram a mostrar ao vivo. E ele continua falando com os ministros em Brasília. Flávio Dino, Zé Múcio. Flávio Dino, Zé Múcio, G. Dias. Que era do gabinete institucional na época. Isso, o Rui estava em Salvador, sim, porque ninguém tinha informação que aquilo aconteceria, que esse é um outro problema, né? Uhum. Como que os relatórios de inteligência falharam, não chegaram a quem deveria chegar, né? E aí nós chegamos na prefeitura, o presidente foi para o 6º andar, que é onde fica o gabinete do prefeito, e no fundo tem uma sala grande de reuniões, onde nós tínhamos organizado com todos os técnicos da prefeitura essa reunião de trabalho. Quando ele chega no meu gabinete, nós ligamos e mostramos a ele a repercussão das TVs que estavam transmitindo ao vivo. Ele começa a acompanhar, e aí a Janja mostra do celular dela o Palácio do Planalto sendo destruído, inclusive o 3º andar, a sala dela sendo destruída. Então ali a reação do presidente foi de muita indignação. E como é que foi a decisão, Edinho, de não recorrer a uma GLO, que é a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, que é o seguinte, é acionar as Forças Armadas para exercer o papel de segurança pública e fazer a intervenção? Porque havia um pessoal aconselhando a GLO. Como que foi essa decisão e a Janja teve participação nessa decisão, Edinho? Olha, Kennedy, a ideia da GLO ela sempre teve presente como uma forma de responder para que as Forças Armadas tivessem autonomia para responder a tudo aquilo. Quando os ministros começam a falar em GLO, a Janja, ela tinha uma mesa, a minha mesa de trabalho, o presidente estava nela, e na frente tem uma poltrona, ela estava sentada na poltrona, ela fica em pé e diz assim, ó, eu estudei a GLO por conta da posse, porque ela coordenou a posse. E começa a descrever o impacto da GLO. O presidente liga para o Jorge Messias, para o AGU. E o Jorge Messias ratifica, com outras palavras, tudo aquilo que a Janja tinha dito. Você vai transferir um poder importante para as Forças Armadas. Aí, quando os ministros começaram a insistir em GLO, aí o presidente reage, ele diz assim, GLO não. GLO não. A saída para essa crise vai ser dada pelas instituições da democracia. Houve um temor real, né, Edinho, de que uma GLO poderia favorecer o golpe. Kennedy, só para a gente, hoje nós estamos falando com quase um ano de tudo isso, né? Mas se a gente voltar lá atrás, nós tínhamos, naquele momento, muito forte no Brasil, uma ideia de golpe militar, que quem tem que responder os problemas do país são as Forças Armadas,
que todas as saídas para as nossas crises, as saídas nós teríamos pelas Forças Armadas. Então, tinha um discurso de que as saídas pela democracia não eram válidas, porque o Bolsonaro alimentou tudo isso durante muito tempo. Então, o presidente, quando ele diz assim, olha, não, a resposta pela democracia, é porque nós estávamos num ambiente ainda onde essa coisa de golpe militar, as pessoas pedindo golpe militar, estava muito presente. Você acha que o que definiu o sucesso das medidas para barrar o golpe foi a decisão de fazer a intervenção nas forças de segurança pública e não optar pela GLO? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou te dizer exatamente o que aconteceu. O presidente diz não à GLO e afronta, inclusive, os ministros que insistiam, né? E ele começa a debater... Afronta como? Conta, Edinho. Não, ele diz assim, olha, ele usa uma frase que ela é determinante, né? Que é mais ou menos, eu posso não lembrar as palavras certas, mas assim, olha, o poder tem que ser exercido por quem disputou a eleição. Em síntese, foi isso, né? O poder tem que ser exercido por quem disputou a eleição. No caso, ele, que saiu No vencedor. caso, ele. Exato. Então, ele quer, e ele começa, Kennedy, eu até retrato isso no livro, ele dá um show como estadista que ele é, algo que eu e nem ninguém havia visto. Quem estava naquela sala com ele não havia visto nada semelhante. Eu digo assim, não tem aula de mestrado ou doutorado que seja capaz de substituir aquilo que nós vivenciamos ali. O presidente, como estadista, ele liga para os chefes dos poderes, ele liga para lideranças políticas, ele traz literalmente o Estado para a sua mão e toma as medidas corretas. A intervenção nas forças de segurança do Distrito Federal ocorre quando ele vê pela televisão os policiais do Distrito Federal fazendo selfie com os golpistas. Isso, facilitando o golpe. Ali ele se indignou de tal jeito que na hora ele fala, olha, intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Aí se abriu o debate quem seria o interventor, se chegou ao nome do Capelli, né, oferecido pelo ministro Flávio Dino, né, e ele escolhe o Capelli, né, depois de ter perguntado por que não o próprio Flávio, por que não o Padilha, aí a questão da vedação por eles terem cargos eletivos, enfim. E aí se chegou ao Capelli, e a partir dali, né, junto com outras medidas que foram tomadas, eu penso que o presidente vence a tentativa de golpe, né, e nós começamos a ver, ainda pela televisão, e ele monitorando, né, as instituições começando a reagir, né, e os golpistas sendo presos, retirados das sedes dos poderes, e a democracia ali construindo um cenário de vitória. Edinho, me dá licença um minutinho, vamos fazer um breve intervalo. A notícia volta daqui a pouco com Edinho Silva. Olá, a notícia está de volta com Edinho Silva. O Edinho, no ano que vem, em 31 de março, ou 1º de abril, que é a data de maior precisão histórica, serão 60 anos do golpe militar de 64. Ainda hoje, a gente vê uma conversa em setores das Forças Armadas de esse exercício de uma tutela sobre a vida civil. Você estava falando disso há pouco, essa coisa de que tem que chamar os militares, e o Lula não chamou e derrotou os golpistas. Como é que você enxerga essa tese de que os militares podem tutelar a vida civil no país? Eu penso, Kennedy, e na minha avaliação tem um debate mais profundo aí que tem que ser feito, sobre a crise da democracia representativa. Esse debate ele tem que ser feito. Eu penso que é o maior desafio dessa primeira metade do século XXI. A democracia representativa, ela vive uma crise. Seja no Brasil... Está vendo o que aconteceu na Argentina com o Javier Milei. O Trump. O risco da volta do Trump. Exato. E governos autoritários se estabelecendo em várias regiões do mundo. Então, claro que nós temos que tentar entender o que está acontecendo e construir instrumentos e mecanismos. Eu falo um pouco isso no meu livro, né, de restabelecer a democracia representativa como um pilar da construção de uma sociedade moderna, né?
Eu penso que se criou uma cultura, somente no Brasil, por motivos óbvios, nós fomos governados durante 4 anos, né, por um presidente que ele, o tempo todo, né, ele estimulava o autoritarismo. Isso. Bolsonaro. O Bolsonaro estimulava o tempo todo o autoritarismo e ele criou uma cultura, uma parcela da sociedade brasileira hoje, ela é autoritária. Então, eu penso que nós derrotamos o Bolsonaro em 22, mas nós não derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Uma nova tentativa de golpe pode se repetir? Pode. É que eu penso que... por isso que eu apoio muito que se leve às últimas instâncias a apuração da responsabilidade de janeiro de 2008. E nessa apuração... E que os responsáveis sejam penalizados. Nós não podemos banalizar o que aconteceu em 8 de janeiro. E qual que é o grau de responsabilidade do Bolsonaro na tentativa de golpe, se você acha que ele tem que ser preso? Olha, eu não sei qual é a pena dele. Eu não sei a extensão da responsabilidade dele. Agora, que é tudo muito estranho, né? O papel do entorno do presidente, né? A omissão de figuras, de governantes importantes do entorno do presidente, né? A omissão de figuras, né, que sempre tiveram um papel fundamental no governo Bolsonaro, a omissão, primeiro, como que os relatórios de inteligência não chegaram no presidente Lula? Isso tem que ser apurado. Você tem a inteligência, que é a inteligência de Estado. Sim. Ela não é de governo. Você tem que zelar pelas instituições do Estado. Como que isso não chega no presidente? Eu fui ministro, na greve dos caminhoneiros, o monitoramento que a SECOM fazia de redes sociais alimentava a BIM, porque vaza muita coisa nas redes. Vocês esconderam informação do Lula? Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, quem escondeu tem que ser responsabilizado. Por que escondeu é a pergunta que tem que ser feita. Por que os ministros do entorno não sabiam o que ia acontecer? Com um sistema de inteligência que é do Estado brasileiro, não é de governo. Então, eu penso que os responsáveis têm que ser penalizados, porque nós não podemos banalizar o 8 de janeiro, nem normalizar o 8 de janeiro. E o grau de responsabilidade do Bolsonaro, na sua opinião, Edinho? Eu não sei, Kennedy, eu não tenho informações até onde a CPI chegou, né? Nós vimos a repercussão do relatório. Tem essa delação do Mauro Cid, então, o PF está tratando isso, eu acho que tem muita coisa que está sendo ainda. investigado ainda. Eu acho que é difícil saber nesse exato momento. Edinho, a gente viu aí o Javier Milei vencer na Argentina, falamos há pouco de como que o Donald Trump está forte na campanha para disputar contra o Biden o ano que vem, 2024, lá nos Estados Unidos. Você acha que em 2026 o Lula tem que ser candidato à reeleição? Numa entrevista para a Notícia, ele disse, se eu tiver saúde, isso foi importante para derrotar a extrema-direita, a ameaça à democracia, eu posso ser candidato. Qual que é a tua avaliação hoje? O Lula tem que concorrer? Kennedy, eu penso que o Brasil vive uma polarização muito semelhante a 30 de outubro de 22. Continua. Nós não conseguimos ainda avançar, né, no campo, porque eu tenho um percentual dos eleitores do Bolsonaro que eles votaram no Bolsonaro por uma série de motivos, mas não são bolsonaristas, não são homofóbicos, não se alimentam no racismo, no machismo, né, na misoginia, né, não são contra a ascensão social, mas votaram no Bolsonaro. Eu penso que nós temos que ter a capacidade de dialogar com esse percentual da sociedade brasileira. E como que faz isso? Política pública, comunicação? Eu penso que políticas públicas, e o presidente Lula está literalmente, né, usando aqui o termo, a expressão popular, ele está se matando de trabalhar para reorganizar as políticas públicas no Brasil. Sim. Né? Claro que isso é importante, mas é importante também nós termos a capacidade de dialogar com esse setor, porque nós temos que isolar o bolsonarismo. O bolsonarismo tem que ser um percentual minoritário da sociedade brasileira para que o Brasil retome a sua vocação democrática, a sua vocação de um país pacífico, de um país que convive com a diversidade, que, ao contrário, faz com que a diversidade seja
parte da nossa identidade. É importante ter uma direita democrática, não uma direita autoritária. Exato. Então, hoje, se a eleição fosse hoje, a única liderança capaz de derrotar essa força política conservadora sustentada pelo bolsonarismo é o presidente Lula. Nós não temos hoje, no Brasil de hoje, nenhuma liderança com capacidade de derrotar isso que o Brasil vive, né, essa expressão conservadora inspirada no fascismo. Então, se nós, no decorrer do tempo, conseguirmos romper com a polarização, se nós tivermos os partidos de inspiração democrática mais fortalecidos que estão hoje, mais organizados do que estão hoje, com leitura correta do processo histórico que nós estamos vivendo, certamente, em 2030, nós teremos condições, né, de ter uma liderança que substitua o presidente Lula. Mas hoje nós não temos, e eu penso que todos os partidos do campo democrático ainda não conseguiram entender a gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo. Edinho, nós chegamos aqui no final, eu só queria que você falasse muito rapidamente qual que é a diferença do Lula desse terceiro mandato na presidência para o Lula do primeiro e do segundo mandato. Porque no livro você narra várias histórias e fica muito interessante como a sua carreira política e a dele estão entrelaçadas, né? Rapidamente, porque nós estamos chegando no final, qual que é a diferença do Lula 3 para o Lula 2 e para o Lula 1? Eu acho que é um Lula mais experiente, mais vivido, né, que conhece mais a máquina pública. Agora, o Brasil é outro. O Brasil é outro. O Brasil que o Lula 3 está governando, né, que o presidente, no seu terceiro mandato, governa, é totalmente diferente do Brasil de 2003, do Brasil de 2005, né, mesmo do Brasil governado pela presidenta Dilma. O Brasil é outro, o mundo é outro, a economia é outra. Então, claro que os desafios desse governo também são outros. Eu encerro, Kennedy, dizendo algo que eu ressalto no livro. O presidente está correto em reorganizar o governo, em reorganizar as políticas públicas, estabelecer lógica nas políticas públicas. Mas o maior desafio do presidente Lula, no Lula 3, é reunificar o Brasil, é romper com a polarização. Edinho, vamos para o pinga-fogo aqui, rapidamente, 1, 2 palavras, para a gente encerrar a entrevista. Getúlio Vargas. Foi importante para a história brasileira. Juscelino Kubitschek. Foi um presidente extremamente empreendedor para a época dele. Jânio Quadros. Foi talvez uma das maiores lideranças públicas da história do nosso país, mas perdeu a oportunidade de ser um grande presidente do nosso país. João Goulart. Um homem idealista que não teve, né, condições de resistir a uma vocação autoritária que vinha se construindo. Ditadura militar de 64. Deixou um legado que ainda a sociedade brasileira carrega e um legado negativo. Tancredo Neves. Foi um símbolo de um período da redemocratização, talvez um símbolo maior do que o presidente que ele teria sido. José Sarney. Olha, eu penso que é uma liderança sólida da política brasileira, né, contraditória, né, uma trajetória marcada por contradições, mas uma liderança que sempre tem que ser ouvida. Fernando Collor de Mello. Um desastre. Itamar Franco. Foi importante para que o Brasil retomasse o caminho democrático. Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho muito respeito. Dilma Rousseff. É uma figura muito importante na minha vida. Michel Temer. Penso que rasgou a biografia dele. Jair Bolsonaro. A maior expressão do autoritarismo e do fascismo da história política do país. Lula. O maior líder da política brasileira. Edinho Silva. Um sonhador. Boa. Edinho, obrigado pela entrevista. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Bom trabalho lá em Araraquara. Parabéns. Obrigado. Aí pelo livro aí. Obrigado. Valeu.
Ó, recomendo a leitura do livro do Edinho. Agradeço demais a audiência de vocês, boa noite, aquele abraço, até a próxima semana.